com pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu costumo dizer que o próprio capítulo 13, quando a gente estuda, ele pede que haja recuo. Não há como entender o que está no capítulo 13 se a gente não volta para o capítulo 7 de Daniel. É possível que para a maioria, se não para todos os que estamos aqui, nós já temos uma noção relativamente boa, talvez, de quem é a besta e o chifre pequeno, mas nunca é demais fortalecer esse entendimento, principalmente aqui no Brasil. Nós estamos passando tanto por isso, mas na Europa, o Rubens está aqui para não deixar mentir, e também nos Estados Unidos, nós temos alguns teólogos e membros da nossa igreja que estão negando a interpretação adventista tradicional de Apocalipse 13, mostrando quem é a besta que sobe da terra e, consequentemente, o chifre pequeno de Daniel. Tá? Então a gente precisa retomar esse assunto, a fim de solidificar o tema, mostrar que a nossa interpretação ela é muito bem embasada e preparar o caminho para o que veremos mais adiante. Então, voltando para Daniel 7, e o elo com Daniel 7 está aqui, os três animais que lá são mencionados, eu encontro a visão de Daniel, vendo animais que também surgem do mar e que são agitados por ventos. E não dá para a gente explorar todos os símbolos proféticos aqui, não dá tempo. Portanto, eu vou apresentar os textos, o significado bem resumido. Então, nós já sabemos que mar e profecia são guerras, que ventos são guerras, que mar representam povos ou multidões, e animais são símbolos de reinos ou nações. Portanto, Daniel vê 4 nações que estão presentes em um território densamente povoado naquela época dele, que é ali região do Oriente, Europa Ocidental, muito mais conhecido até então. E essas nações, elas estavam fortemente agitadas por guerras políticas. Lembrem-se que na época de Daniel não havia fronteiras, não havia diplomacia, não havia barreiras territoriais. Portanto, valia nessa época a lei do mais forte. Por isso diz ele aqui em visão que ele ficou agitado, e o mar era agitado por esses ventos, que são as guerras, que eram frequentes nos dias de Daniel. Nós sabemos que esses 4 animais representam, portanto, em sequência, a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano. A profecia segue e nos diz que da cabeça do 4º animal, que era o Império Romano, subiriam quantos chifres? Vamos lá, irmãos? Quantos chifres saem da cabeça do 4º animal? 10 chifres. Ou seja, é o que eu chamo, presta atenção nisso daqui, ó. Roma, ela não chegou ao fim. Nós acabamos de ver aqui a primeira fase do Império Romano. Aqui nós estamos agora na segunda fase de Roma. Roma, ela ainda está presente, só que agora numa segunda fase que eu chamo de Roma dividida. Por que dividida? Porque os 10 chifres representam 10 tribos bárbaras ou germânicas que invadiram o território romano ocidental. O Império Romano naquela época estava dividido em 2, Oriente e Ocidente, e o Ocidente ficou entregue a cada uma dessas 10 tribos que dariam origem ao continente europeu. Depois de um tempo, quando a última tribo controla em parte do território romano ocidental, são os Évoros, 476, depois disso, alguns anos se passam, Justiniano, que era o imperador romano católico lá no Oriente, na Turquia, ele emite um decreto onde ele diz que o Papa se tornaria, a partir de então, a cabeça suprema de todas as igrejas que estavam presentes no território romano. Então, depois de exterminar 3 dos 10 chifres, diz a Bíblia que o chifre pequeno ele aparece no cenário, como agora a autoridade laica. Não dá tempo de tratar com vocês aqui tudo que eu gostaria sobre o chifre pequeno. Então, agora o que eu vou fazer? Quem já trabalhou com metodologia científica sabe que quando eu tenho um objeto de estudo, eu preciso problematizar aquele objeto, faço perguntas para ele. E a pergunta que nós estamos fazendo aqui é quem é o chifre pequeno. Quando eu faço algumas questões, eu levanto hipóteses, e a partir dessas hipóteses eu vou buscar mais evidências para desenvolver uma tese.
até que, se a tese ela for largamente comprovada e evidenciada, essa tese se torna uma lei, ou seja, uma regra, isso em metodologia científica. Então, o que nós vamos mostrar aqui para vocês agora é uma hipótese. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês quem os historiadores, isso não é a Bíblia, isso não é a visão dos adventistas, quem os historiadores dizem ser o substituto do Império Romano no Ocidente. Então eu tenho aqui Roma, o animal terrível, Roma dividida nos 10 chifres, e agora vem um chifre pequeno, que os próprios historiadores, como por exemplo Alexander Flick, vai dizer o seguinte: é o que eu chamo de terceira fase. Das ruínas da Roma política surgiu o grande império moral da forma gigante da Igreja Romana. Quando você faz então ali um trabalho científico, como eu acabei de dizer, você não pode defender uma tese, uma dissertação apenas baseado no argumento de uma pessoa. Então vamos usar outros historiadores, como aqui o Karl Bonhoeffer, onde ele diz o seguinte: sob o Império Romano, os papas não tinham poderes seculares, mas quando o Império Romano se desintegrou e o seu lugar foi ocupado por vários reinos bárbaros, a Igreja Católica Romana não só se tornou independente desses estados em assuntos religiosos, mas também dominou as questões seculares. Então, acho que está bem claro aqui, os historiadores mostrando que depois da desintegração do Império Romano, quem dominou Roma ali no Ocidente, ou o território europeu ocidental, foi a Igreja Católica. Um outro livro que eu li recentemente, escrito por um católico, por sinal, que é o Christopher Dawson, o livro se chama Criação do Ocidente. Ele diz categoricamente o seguinte na página 22: ao contrário do que ocorreu às instituições romanas, a Igreja não desapareceu e o seu passado permaneceu vivo. Assim, ela pôde utilizar o legado que recebera do mundo romano, e o legado do mundo romano continuou a existir, mas dentro da onde? Da Igreja. Então está muito claro aqui. E a última frase, que eu acho muito interessante, essa frase do Thomas Hobbes, que é um filósofo absolutista, é meio poética, mas ela também é bem assim clara no que estamos tentando apresentar. O papado é o fantasma do defunto Império Romano coroando-se sobre a sua tumba. Ou seja, segundo a própria história, o chifre pequeno, pela lógica sequencial de Daniel, seria a Igreja Romana, ou, falando assim bem claramente, Igreja Católica Apostólica Romana. Será que as características do chifre pequeno ajudam a comprovar agora essa hipótese que acabamos de levantar? Em Daniel eu encontro pelo menos 7 ou 8 características. Eu só vou trabalhar 4 com vocês aqui, porque é o que o tempo nos permite. Então vamos à primeira. Proferirá palavras contra o Altíssimo, em Daniel 7,25. Será que o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo? Aí vamos a mais um ponto, que é o que eu também preciso que você entenda. O chifre pequeno do capítulo 7 e a besta de Apocalipse 13 é o mesmo personagem, e a gente descobre isso pelas características. Enquanto aqui o chifre pequeno fala palavras contra o Altíssimo, e eu gosto muito daquela versão. Lembra aquela Bíblia católica, a versão Ave Maria? Lembra dessa Bíblia? Eu tinha essa Bíblia quando eu ainda era católico, e naquela versão o texto diz: falará blasfêmias contra Deus. Ele é ainda mais claro, porque lá em Apocalipse diz o texto que a besta, olha o que ela faz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O que seria blasfêmia na Bíblia? Está aqui, estão aqui os textos de referência, como eu disse, não vai dar para a gente estudá-los aqui com calma. Blasfêmia, segundo a Bíblia, é um homem crer que tem poder para perdoar pecados, e em segundo lugar, um homem que acredite que ele é Deus ou que é igual a Jesus. Pela Bíblia, isso basicamente é blasfêmia. Será que na Igreja Católica, na sua teologia, nós encontramos algo semelhante ao que a Bíblia condena como blasfêmia? Vejamos.
não sei se vocês sabiam, um padre, quando ele vai se formar, antes de estudar teologia, você sabe que o padre ele estuda 8 anos, né? Diferente dos pastores que passam 4 anos na universidade, os padres estudam durante 8 anos. Sabe por quê? Porque os 4 primeiros anos os padres estudam filosofia, os 4 últimos eles estudam teologia, porque a Igreja Católica acredita que você precisa interpretar a Bíblia à luz da filosofia ocidental. E por isso eles dão tanto valor aos filósofos, como, por exemplo, um filósofo católico chamado Afonso de Ligório. É um filósofo teólogo ao mesmo tempo. Ele está abaixo do patamar de São Tomás de Aquino, mas é um filósofo teólogo importante para a Igreja Católica. E vejam o que esse teólogo, filósofo, volto a repetir, disse sobre a doutrina da confissão auricular. Alguém já foi católico? Já? Eu também. Já se confessaram? Né? Então, o que ele diz sobre essa doutrina? O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer, ego te absolvo, eu te absolvo, absolve o pecado. Para perdoar um só pecado, se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer com sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também dizendo, ego te absolvo a peccatis tuis. Inocêncio III, o Papa muito importante da Igreja, escreveu, na verdade, não é exagerado dizer que, em vista do caráter sublime do seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Isso é blasfêmia, sim ou não? Sim. Pelo que vimos, a Bíblia diz que isso é blasfêmia. Aí alguns diriam para mim, mas irmão Jefferson, isso era da Igreja Católica da Idade Média. A Igreja Católica hoje mudou, ela tem outra visão sobre o mundo, sobre as coisas. Será? Olha só. Quando o Papa Francisco assumiu o pontificado, logo no seu, se eu não me engano, primeiro ano, foi em 2015, ele decretou que, dentro da visão teológica da Igreja Católica, eles chamam de ano de jubileu. E no ano do jubileu, uma das coisas que o Papa fez foi oferecer absolvição para mulheres que fizeram aborto. Aí no subtítulo da matéria que foi publicada lá no site da Rede Globo, diz assim aqui embaixo: indulgências fazem parte do jubileu da misericórdia. Convocado pelo Papa Francisco, perdão poderá ser obtido em várias igrejas do mundo, inclusive para mulheres que já morreram. Pergunto, a Igreja Católica mudou na sua teologia da confissão auricular e do perdão dos pecados? Não mudou absolutamente nada, irmãos. Eles ainda continuam vendendo indulgência. Vocês lembram que no ano de 2012, o Papa Francisco esteve... Não, Francisco não. Foi Francisco? Não lembro agora. Foi o Bento XVI, né? Francisco esteve aqui em 2013, na Jornada Mundial da Juventude. Vocês lembram que quando ele esteve, a revista Veja publicou uma matéria dizendo que todos, isso foi o Papa quem ofereceu, todos os jovens que acompanhassem a Jornada Mundial da Juventude pelo Twitter teriam seus pecados perdoados, porque era uma indulgência que ele estava vendendo a partir daquela situação. Eu tenho essa matéria no meu computador. Então eles continuam vendendo indulgência, vendendo perdão de pecados, acreditando que os sacerdotes têm poder para fazer isso, e mais, não sei se você sabia, mas eles creem que o Vaticano tem poder, só o Vaticano, para perdoar alguns pecados específicos. Tanto que, nesse mesmo ano, olha só, falando aqui da experiência, está aqui, ó, na revista Veja, Papa Francisco vai conceder indulgência pelo Twitter. Eles só não vendem no papel agora, só modernizou a coisa, né? Agora eles usam a internet também. Quem acompanhar as celebrações da Jornada Mundial da Juventude pelo microblog terá os seus pecados perdoados definitivos. E aqui está a experiência que eu acabei de dizer para vocês. 7 padres do Ceará poderão perdoar pecados reservados ao Vaticano. Bom, a questão do padre ou do sacerdote católico acreditar que ele é igual a Deus, será que isso acontece também? Veja que disse o Papa Pio V. O Papa e Deus são a mesma coisa. Então ele tem todo o poder no céu e na terra. O Papa Leão XIII: ocupamos sobre a terra o lugar de Deus todo
está muito bem assim solidificado essa evidência de que o chifre pequeno e a besta blasfemam, e a Igreja Católica Apostólica Romana também blasfema contra o Senhor na sua visão teológica. Segunda característica, magoará os santos do Altíssimo. Esta do chifre pequeno. No Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte da besta: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se poder sobre toda tribo, e língua e nação. Eu acho que não precisamos de muito esforço para provar que isso se cumpre na história da Igreja Católica. E o curioso é que essa profecia, ela não só se cumpriu com os protestantes, mas aqui nós temos uma imagem que ilustra uma experiência passada com o Galileu Galilei. Estudando os livros de Nicolau Copérnico, ele chegou à conclusão de que o geocentrismo, que a Terra era o centro do universo, que isso não estava em harmonia com as evidências científicas da época. E quando a Igreja Católica descobriu que Galileu Galilei estava estudando coisas dessa natureza, ele foi convocado a comparecer nos tribunais da Inquisição. Os cardeais chegaram para ele e disseram: Galileu, se você não voltar atrás dessas ideias perigosas e diabólicas, você será condenado no tribunal da Inquisição. Galileu ficou com medo no primeiro momento e ele acabou voltando atrás ali, não das suas conclusões, mas da divulgação dessa nova teoria científica. Isso se proliferou no protestantismo ao longo ali da Idade Média, principalmente quando esse homem, Martinho Lutero, um monge católico, um homem que no primeiro momento odiava a igreja, mas que voltando de uma balada com um amigo seu, já na Idade Média tinham baladas naquela época, voltando de uma festa com um amigo, em uma ocasião onde uma tempestade terrível estava caindo, um amigo dele foi atingido por um raio e morreu. Lutero, que vinha de família católica, mas era formado em direito, ele ficou tão desesperado com aquilo, porque naquela época, a pessoa que era ímpia, a pessoa que era rebelde contra Deus, ensinava-se à igreja, a maioria das igrejas ensinam isso até hoje, que o ímpio ele está condenado a morrer, ou melhor, a ser atormentado para sempre aonde? No inferno. E Lutero ficou apavorado com isso. Então, depois dessa experiência, ele se internou num claustro, virou um monge, se eu não me engano, agostiniano. Eu não lembro se era agostiniano ou franciscano, acho que era agostiniano. E esse homem não tinha paz, se autoflagelava, vivia pagando penitências, e o sonho dele era viajar para Roma. Até que um dia ele viajou para Roma, e lá ele peregrinou, ele tocou em relíquias. Ontem eu falei um pouquinho em uma dos seminários aqui que tivemos, das relíquias que haviam espalhadas pela Europa, eram coisas absurdas. Então, subindo de joelhos em uma escadaria, que a Igreja Católica dizia que era a mesma escadaria que Jesus tinha subido para se encontrar com Pilatos em Jerusalém, mas essa escadaria tinha sido misteriosamente, miraculosamente transferida de Jerusalém para Roma. E ali Lutero estava subindo de joelhos a escada, até que ele ouve uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. E ali a história dele e a história do cristianismo no Ocidente mudaria para todo sempre. Vocês conhecem um pouco da experiência? Lutero, depois de um tempo de estudos, em um dia para a Igreja Católica, o dia de Todos os Santos, um dia muito importante, dia 31 de outubro, ele afixa nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses de justificação pela fé, e ali o movimento luterano só cresceu. Muitas pessoas, imaginem só, você na peregrinação da igreja, lá fazendo procissão, aí você chega na porta da igreja e tem lá teses e teses mostrando que as indulgências eram algo contra a palavra de Deus, e as pessoas começaram a ver aquilo, que não precisavam mais viajar para Roma, não precisavam mais tocar relíquia, não precisavam mais pagar penitência, não precisavam mais comprar indulgência nenhuma. O mundo ocidental ali ficou, se sentiu livre de verdade das algemas da igreja. E muitas pessoas passaram a se converter ao luteranismo. Até que Lutero foi convocado para comparecer na dieta de Worms, ou Worms, como se diz, né? E lá ele compareceu. Quando ele chegou na dieta, um debatedor católico que estava diante dele colocou o livro sobre uma mesa, chegou para ele e disse assim: Lutero, você reconhece esses livros? Ele disse sim. Esses livros são de sua autoria? Ele disse sim.
E o debatedor então questionou Lutero com a seguinte sentença: você nega aquilo que você defende nesses livros. Sabe o que Lutero falou? Não. Eu preciso pensar um pouco. E ali a Igreja Católica já estava cantando vitória, porque eles jamais esperariam que Lutero fosse dizer que ia pensar. E ele disse: eu preciso refletir um pouco sobre isso. Lutero voltou para o seu presídio, onde ele estava, com o salvo-conduto no primeiro momento. E os biógrafos de Lutero dizem que aquela foi uma das noites mais infernais da sua vida. A experiência espiritual dele foi tão profunda que houve um momento no meio da madrugada, onde ele estava acordado em oração, que ele pega um tinteiro de escrivão presente dentro da cela e ele atira na parede porque ele estava vendo o diabo materializado dentro daquele lugar. Foi uma luta profunda que ele passou naquela noite. Amanheceu, ele compareceu de novo diante da Assembleia. Os livros estavam lá, as duas primeiras perguntas foram feitas novamente, e a terceira, mais uma vez, dizendo: Lutero, você nega o conteúdo desse livro? Lutero disse assim: a menos que vocês consigam me convencer de que aquilo que está nesse livro contradiz as verdades das Escrituras, eu não posso negar aquilo que está na minha consciência, porque não é lícito, não é correto que um homem violente aquilo que crê. Por isso, aqui eu fico, aqui eu permaneço, e que Deus tenha misericórdia de mim. Eu chego a me arrepiar só de imaginar essa cena. Naquele momento, quando Lutero está voltando, a Igreja Católica decreta a morte de Lutero e a morte de todos os luteranos. E inicia-se, durante a Idade Média, uma grande e ferrenha perseguição contra todos aqueles que aceitavam as doutrinas da Igreja Protestante que estava começando a partir daquele período. E aí eu contei ontem, para quem estava no seminário, que eu estive com o Rubem lá em Portugal, e nós fomos visitar, sem nenhuma pretensão, um palácio que fica na cidade de Guimarães, lá no norte de Portugal, onde inclusive dizem que Portugal começou, né, a história ali do país. E então estava acontecendo dentro do palácio uma exposição de instrumentos de tortura usados pela Igreja Católica da Idade Média. E aqui foram algumas fotos que nós tiramos desses instrumentos que comprovam que a Bíblia diz, as roupas que eles colocavam sobre os cristãos para zombar, para caçoar. Aqui, um dos instrumentos de tortura, a dama de ferro, uma cama específica aí também de tortura, são várias, tinham muitas coisas lá. A Bruna estava junto comigo, que é a minha esposa, e ela ficou assim, bem assombrada, bem assustada. De fato, era meio estranho o ambiente, né? Era um ambiente bem. Você começa a refletir, eu lembro que o Rubem até comentou, que quando a gente analisa e passa por uma situação dessa, nós começamos a pensar sobre a espécie de cristianismo que nós vivemos. Porque esses homens eram cristãos de verdade. Chega a ser assim, é difícil, não tem como a gente mensurar na mentalidade humana como que as pessoas submetidas a tudo isso daqui, elas não negavam a Deus. Isso é um milagre mesmo. Aqui a pera, eles introduziam ela no ânus da pessoa, e ali você tinha como se fosse uma rosca, que esse objeto ele abria, rasgava o ânus daquele que era torturado. E esse daqui, para mim, era um dos instrumentos assim, mais cruéis de todos que a igreja utilizava. Apesar da simplicidade dele, mas a crueldade da mente que aplicava o instrumento de tortura é uma coisa diabólica. Diabólica. Sabe por que eles serravam a pessoa pelo meio de cabeça para baixo? Porque o objetivo deles era manter o sangue concentrado no cérebro pelo maior espaço de tempo possível, para que a pessoa estivesse consciente o máximo possível para sofrer com aquela tortura. Eu sinceramente nem gosto de editar isso aí. Nós somos seres humanos, somos tão covardes que dá até medo de pensar que isso vai voltar um dia. Isso vai voltar. É só a misericórdia de Deus mesmo, porque humanamente a gente não suporta aquilo ali. Bom, magoou o Santos do Altíssimo, magoou, perseguiu, matou e etc. Terceira característica: cuidará em mudar os tempos e a lei. Não vou me demorar muito nessa, porque para nós adventistas isso já está bem claro, que a igreja ela exclui o segundo mandamento, ela muda o quarto mandamento e ela divide o 10º mandamento em dois, fazendo o que quer com supostamente a lei do Senhor. Apenas uma evidência simples da mudança na lei de Deus
do Catecismo da Doutrina Católica para Conversas de Peter, acho que é Hirschman, sei lá como é que se fala aqui também, né? Qual é o dia de repouso? O sábado é o dia de repouso. Eles mesmo dizem. Por que nós observamos o domingo, então, no lugar do sábado? Nós observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E ponto final. E eles não têm nenhum problema com isso. Para quem conhece um pouquinho da teologia católica, eles acreditam que a Igreja está acima da autoridade da Bíblia. E eles dizem isso bem claro, não tem problema nenhum. Por isso que vemos uma declaração como essa. Bom, vamos à quarta e última característica para dar o nosso intervalo. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Então vamos lá. A besta do Apocalipse, ela também tem um tempo de duração, segundo a Bíblia. Mas a Bíblia diz que essa besta, que fala blasfêmias, ela tem autoridade para agir por quanto tempo? 42 meses. Fazendo um cálculo básico, considerando que cada mês bíblico tem 30 dias, 42 vezes 30, 1260. Aí tem um detalhe, tá? Um detalhe interessante. Deixa eu ver aqui. Está mais adiante, eu já volto. Em profecia, tempo é igual a ano. Está lá em Daniel capítulo 11, versículo 13. Então, voltando ao que disse Daniel, um tempo é igual ao quê? Um ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. Levando em consideração que os meses bíblicos têm 30 dias, um ano, 360 dias, 2 anos, 720 dias, e meio ano, 180 dias. 1260, igualzinho à besta, ou seja, tanto o chifre pequeno como a besta agem durante um tempo de 1260 dias, segundo a profecia. Para garantir, quando eu faço uma continha em matemática, e aí eu não tenho certeza se o resultado está correto, eu aprendi a fazer o que na escola? A prova real, não é assim? Então vamos à prova real para saber se esse cálculo está correto. Está aqui, ó, em Apocalipse 12, versículo 6, e Apocalipse 11, verso 3, o próprio Deus agora vai mostrar que esse tempo existe, é profético e é bíblico. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. E Apocalipse 11, que nós vimos há pouco, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de condição. Então esse é o tempo bíblico, nós não estamos inventando nada aqui. Só falta um detalhe. Em profecia, nós sabemos que dia é símbolo do quê? Anos. Portanto, os 1260 dias, na realidade, são 1260 anos. E aí voltamos à imagem do seminário anterior. Esse período vai de 538, que foi quando o decreto de Justiniano entrou em vigor, até 1798. Olha só, estamos na época da Revolução Francesa, quase no finalzinho dela. O que foi que aconteceu aqui que deu cabo a esse período que nós chamamos de supremacia papal? Napoleão Bonaparte, defendido agora. Lembra que eu falei para vocês, lá no seminário anterior, quem estava aqui? Vamos ver se a gente se recorda. Lembra que eu disse que na esquerda do rei estavam os jacobinos e na direita do rei estavam os girondinos? Lembra disso? Quem foi que venceu a revolução no primeiro momento que eu mencionei? Os jacobinos. Só que a coisa na França ela ficou tão assim anarquista, que depois de alguns anos os girondinos voltaram a tomar o poder. E aí eles colocaram Napoleão Bonaparte, que era um grande general, era um homem extremamente respeitado, estrategista, e eles levaram Napoleão a encabeçar agora um retorno da França à monarquia ou ao império, que eles diziam lá que tinham vínculos ainda com o Império Carolino. Então, no ano de 1798, como Napoleão já era influenciado pelos iluministas, ele contribui para o aprisionamento do Papa Pio VI, o que dá fim à Igreja Católica. A Igreja Católica terminou aqui. O que foi que ele tirou da Igreja Católica nesse momento? O poder que é? O poder civil. Lembre-se bem disso, porque agora no seminário seguinte, nós vamos estudar sobre um sinal profético, que os adventistas hoje talvez sejam aqueles menos conhecem. A gente fala muito da marca da besta, não é? Do decreto do Nicaon.
Mas você sabia que o principal sinal profético para um adventista, para nós tomarmos a última decisão da nossa vida, não o decreto dominical? Tem uma frase de Ellen White que eu vou mostrar para vocês no final do estudo. Ela diz assim, que a formação da imagem da besta é a grande prova pela qual será decidido o destino eterno do povo de Deus. Portanto, o que a gente vai estudar na sequência agora? O que é a imagem da besta? Será que ela já está sendo formada? Quais são as características dessa imagem? Mas antes, eu termino esse seminário apenas mostrando algumas evidências de como o papado ele vai recuperar pouco a pouco o seu poder. Essa imagem, quanto tempo eu tenho? Por favor? Quanto? 13. Então vamos acelerar. Agora a gente vai entrar no que está acontecendo atualmente. Essa imagem foi um quadro que Napoleão Bonaparte pediu para pintar da sua coroação, que aconteceu lá dentro da Catedral de Notre Dame. Essa imagem é extremamente significativa para quem estuda a profecia, porque ela foi uma quebra, um rompimento do que acontecia durante a Idade Média. Na Idade Média, toda vez que um rei era coroado, o rei viajava até Roma e quem colocava a coroa na cabeça do rei era o Papa. Quando Napoleão Bonaparte aprisiona o Papa, em 1804 ele é coroado na Catedral de Notre Dame. Primeiro, o Papa está aqui. Só que ele não viajou até Roma. O Papa teve que viajar até a França. Ele está aqui, ó, assentado. Aqui está o Papa. Mas eu te pergunto, foi o Papa quem colocou a coroa sobre a cabeça do rei e da rainha? Não. Aqui está a esposa de Napoleão sendo coroada por ele. E Napoleão, quem foi que colocou a coroa sobre a sua cabeça? Sabe? Napoleão colocou a coroa sobre si mesmo. E o Papa estava fazendo o quê? Só assistindo o que estava acontecendo. Ou seja, era uma demonstração de que a besta foi ferida, perdeu o seu poder civil, mas a pergunta é, isso ficaria dessa forma para sempre? E aqui é onde o capítulo 13 de Apocalipse vai empurrar a profecia mais além, dizendo que a besta, ela tem a sua ferida curada. Então vamos ver. Começou pelo menos um processo. Tá? No ano de 1929, aqui está o cardeal Caspari e Mussolini assinando um tratado onde os territórios que a Igreja Católica tinha perdido na Europa para o imperador italiano seriam devolvidos para ela. Ali ele assina um acordo de apoio ao fascismo, enquanto os fascistas devolveriam para a Igreja aquilo que eles chamavam de territórios papais, pelo menos os que estavam presentes lá na Europa, lá na Itália. Foi esse acordo que contribuiu para a formação daquele que a ONU considera ser o menor Estado do mundo. Qual é? O Vaticano. É um Estado com um chefe religioso e político ao mesmo tempo, independente. Inclusive, foi em 2016, pela primeira vez na história, a bandeira do Vaticano foi alçada na ONU como um Estado observador. Isso não tinha acontecido até então, foi só notificado do Papa Francisco. 1933, aqui já uma nova concordata, um novo acordo assinado que contribuiria para a restauração da autoridade da Igreja Católica na Europa. Sabe com quem foi o acordo que o Papa Pio XII assinou? Sabe com quem foi aqui? Adolf Hitler. O objetivo também era favorecer o nazismo, enquanto os nazistas deixariam a Igreja Católica voltar a se proliferar na Alemanha, que estava massificadamente influenciada pelos luteranos. Então a Igreja tinha interesse na Alemanha de novo, voltar a dar ensino religioso nas escolas, e para isso eles assinam um acordo com o regime nazista. Aqui, mais alguns anos se passam, e agora sim começa uma mudança radical na visão de como a Igreja recuperaria o seu poder. Até o Concílio Vaticano II, foi aqui iniciado pelo Papa João XXIII, a Igreja Católica ela acreditava e pregava o seguinte: o protestante é do demônio, nós temos que persegui-los, matá-los, liberdade religiosa é uma coisa satânica e ninguém tem que ser livre para acreditar
compara o papado com um camaleão e uma serpente ao mesmo tempo. Ela diz que por debaixo do manto variável do camaleão está escondido o veneno invariável da serpente. Ou seja, ele se adapta de fundo quando ele percebe que tudo está pronto, ele vai dar um bote. Qual foi a visão aqui do Concílio Vaticano II? Uma palavrinha que vocês já ouviram muito, chamada ecumenismo. Foi o Concílio Vaticano II que começou com essa proposta, essa visão ecumênica. Não, ao invés da gente perseguir, vamos tentar trabalhar para se unir nas igualdades que temos e abrirmos mão das nossas diferenças. E tem muitos protestantes hoje abraçando essa visão. Papa João Paulo II, eu costumo dizer que foi ele quem começou a colocar em prática ipsis literis os projetos, as propostas do Concílio Vaticano II. Parece que o diabo ele é tão assim, astuto mesmo, que sabendo que o concílio tinha terminado, que ele precisava ser implementado, o Papa João Paulo II ele estava fazendo tão bem o trabalho que esse Papa foi o que mais viveu e mais durou durante o seu pontificado. Se eu não me engano, foram 26 anos como pontífice da Igreja Católica. Nunca um Papa tinha dirigido a Igreja durante tanto tempo. E esse homem conseguiu avançar muito nas influências da Igreja políticas novamente, religiosas ao redor do mundo. Até que vem esse homem, que foi escolhido a dedo, porque ele é o primeiro Papa jesuíta da história da Igreja Católica. E isso é um contrassenso. Acabava de falar aqui com o Josué, porque os jesuítas foram criados como uma instituição defensora do papado, e não para se tornarem papas. Um jesuíta vira papa é meio contraditório, mas com certeza eles tinham objetivos claros aqui com essa situação. Aqui você tem o Papa Francisco reunido com, na época era, eu não sei se ele é ainda, o presidente da Palestina, né? Como? Fala um pouquinho mais alto. Abbas, né? Ele ainda é o presidente lá. Mas o Papa tem contribuído muito nessa aproximação Israel, Palestina e etc. Mas esse ponto aqui, que para mim assim, foi algo histórico, um momento marcante que aconteceu em 2015. O Papa Francisco, alguns meses depois de publicar a sua carta encíclica, alguém chegou a ler o conteúdo da encíclica, da carta do Papa, alguma coisa, a Laudato Si. Ele faz uma defesa do meio ambiente e no final, nos últimos parágrafos da encíclica, ele propõe um dia da semana onde as pessoas deveriam parar as suas atividades para zelarem pelo meio ambiente, pela natureza e pela família. Que dia você acha que é? Quando ele publica a carta, poucos meses depois, ele convocou os prefeitos das principais cidades do mundo para comparecerem ao Vaticano a fim de ouvirem uma palestra que ele daria sobre a sua carta. E ali está, na época aqui, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Aqui você vê o prefeito de Curitiba, também na época, que era Gustavo Fruit. ACM Neto era prefeito de Salvador. Eu não sei quem era o prefeito de Minas Gerais, de Belo Horizonte aqui na época, mas ele também estava presente aqui na reunião. Aqui em cima? Esse daqui? Eu não sei, não sei quem era. Não sei, mas ele estava presente aqui também. Oi? Então foi uma reunião marcante também. Aqui, o Papa Francisco novamente vai falar sobre a sua carta encíclica, agora na ONU. Foi a primeira vez que um Papa falou para todas as delegações da ONU reunidas ao mesmo tempo, e ele, de novo, vai defender a sua carta encíclica. Esta daqui foi uma reunião também muito interessante, muito curiosa, porque vocês sabem que a Europa ela está ali em bancarrota, está se dividindo. O Brexit agora foi aprovado, né? O Boris Johnson conseguiu fazer o que a ministra anterior não conseguiu. E além disso, nós temos outros líderes europeus que já disseram que se chegarem à presidência dos seus países, vão retirar os países da União Europeia. E os europeus estão preocupados. Aí você tem a Angela Merkel, que é chanceler da Alemanha, e todos
da União Europeia aqui reunidos, representando seus países. Foram até o Vaticano para pedir socorro para quem? O Papa. Você percebe que o Papa está resgatando pouco a pouco a sua influência política? Eu já nem diria pouco a pouco. Hoje isso já está bem avançado no processo. Agora essa reunião ela me chama a atenção, principalmente essa foto. Eu tenho certeza que o fotógrafo não foi intencional o que fez, mas essa imagem é significativa para nós adventistas, porque ela foi tirada da Capela Sistina, onde você tem várias imagens, várias telas pintadas por Michelangelo, e a mais famosa está aqui ao fundo. Sabe qual é o nome dessa tela? Presta atenção. Você tem a União Europeia em bancarrota, o Papa Francisco ao centro, como a solução dos problemas, e ao fundo você tem uma imagem cujo título é o juízo final. A influência do Papa ela não é só política. Nós vemos o Papa também trabalhando bastante no mundo religioso para resgatar essa influência da igreja com líderes religiosos, não só cristãos, mas também não cristãos. Mas aqui eu só trouxe para o cristianismo. Reunião histórica. Desde 1054, quando houve uma divisão da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, nunca um patriarca da Igreja Ortodoxa e o Papa da Igreja Católica tinham se reunido. Em 2016 eles assinaram um acordo pela primeira vez na história. Aqui você tem, isso daqui é pisar na cara dos protestantes. No ano de 2017, o protestantismo celebrou 500 anos da Reforma, não foi? Aqui você tem o Papa Francisco indo até a Suécia para celebrar os 500 anos da Reforma junto com os luteranos. Se eu acreditasse na imortalidade da alma, eu diria que Lutero tremeu dentro da sepultura nesse momento. Aqui, o Papa reunido, sabe com quem? Ele foi numa igreja, sabe de quem? Dos valdenses. Esse é um líder valdense junto com o Papa Francisco. Eles também estão se aproximando aí pouco a pouco. Enfim, queridos, metodista, anglicano, pentecostais, a igreja ela tem crescido cada vez mais. E aí para a gente? Os luteranos escreveram um documento pedindo perdão para o Lutero. Pediram perdão, exatamente. Isso aí. O Papa pediu para eles e eles pediram o Papa. Né? E aí, para a gente fechar o seminário aqui, e aí dar um intervalo próximo, a Bíblia diz que para a igreja romana recuperar completamente a sua autoridade civil e religiosa, ela vai receber uma ajuda. Diz a Bíblia: e vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava com os dragões. Esta besta será aquela que vai ajudar a igreja a recuperar o que a gente acabou de comentar aqui. Certo? Então agora a gente dá o nosso intervalo para seguir os desfechos aí da formação da imagem de Deus. Vamos fazer uma oração? Ó Pai que estás nos céus, louvamos, Senhor, pela oportunidade que nos dás, Senhor, de ver as tuas profecias a se cumprir perante os nossos olhos. Pedimos perante ti, pedir que nos possas abençoar, para que estas provas, estas evidências possam tocar fundo no nosso coração, Senhor, e nos possam dar força para continuar em frente, força para cada vez mais querer fazer a tua vontade, fazer parte do povo que vai levar o teu Evangelho ao mundo inteiro. Amém. Senhor, seja conosco, aumenta a nossa fé e abençoa-nos cada vez mais a pedimos em nome de Jesus. Amém.